Eu procurei colocar um resumo das perspectivas e o que é possível atualmente e o que se espera da endoscopia de coluna. A parte de hernia de disco eu deixei de lado, porque vai ser abordado por outros colegas. Eu coloquei o cisto sinovial, as estenoses do canal, estenose foraminal, lístases, obesidade e caldeclina. Isso na coluna lombar. O que é que nós podemos esperar da endoscopia nessas patologias? Que a endoscopia pode contribuir. Dentro do possível, nosso serviço usa navegação, cada vez menos o uso do raio-x na sala cirúrgica. O cisto sinovial é uma patologia bastante comum. O diagnóstico muitas vezes não é feito pela ressonância comum, eu vou comentar isso mais tarde, mas a endoscopia é uma técnica excelente para resolver esses casos. Aqui nós observamos o cisto, que é a raiz S1. O cisto normalmente é ressecado. Muitas vezes ele não tem conteúdo, pode ser até um pouco calcificado. E esse é um exemplo. Bem, eu classifiquei aqui as estenoses. A estenose total, que é a estenose ligamentar. A estenose do canal ligamentar também, mas só com um sintoma radicular unilateral. A estenose foraminal. Esses exemplos aqui, na técnica endoscópica. Desculpe. Na técnica endoscópica nós não interferimos no disco. Eu vou demonstrar para os senhores que a endoscopia procura um único alvo. É o sintoma principal do paciente. Muitas vezes uma coluna totalmente degenerada, mas o paciente tem sintoma em uma raiz apenas. Então nós procuramos somente esse alvo. Essa situação aqui em que a estenose total do canal é um pouco mais demorada, porque através de um portal único nós temos que atravessar para o lado oposto, mas basicamente utilizamos em todas as oportunidades, todos os casos, a fresa, e a técnica é praticamente a mesma. Aqui vocês estão vendo a raiz liberada. Todos esses pacientes têm os sintomas de uma única raiz. Liberação da raiz. Aqui a nossa foraminotomia. Nossa foraminotomia, paciente totalmente assintomático, sem intervenção no disco. Dentro do possível, nunca interferir no disco, né? Aqui nós estamos passando para o outro local, para o outro lado da coluna. Esse aqui é o topo, o processo espinhoso estaria aqui. E o nosso resultado radiológico. Lístases. Teria alguma indicação tratar o paciente com essa coluna por endoscopia? Essa paciente tem 82 anos, sintoma único, duas raízes, simplesmente unilateral. A impressão que se tem é que vou interferir na coluna toda, jamais. Essa é a ideia do endoscopista. Então, vou demonstrar para os senhores que ela tem movimento nesse segmento, não é uma coluna naturalmente fusionada, mas essa é a posição ortostática. A flexão vai para um grau 1, entretanto, simplesmente dor radicular única, né? Aliás, ela tinha duas raízes, a raiz L5 e a raiz L4. Então, nós optamos por esse tratamento endoscópico, abrindo simplesmente o forame e objetivando somente a raiz afetada, as duas, aliás, né?
não damos atenção a essas outras alterações e muito menos ao equilíbrio sagital. Na nossa concepção, isso é irrelevante. Aqui nós temos a raiz, um pouco de ligamento ainda. Nossa raiz já está livre, essa raiz seria a raiz L5. Finalizando a inspeção, um pouquinho de sangramento, coagulação. E nosso resultado final. Vocês percebem que mantém o deslizamento, não interferir no disco, mantém o deslizamento. Senhorinha totalmente assintomática. Eu vou comentar aqui. Não estava foldando? Obesidade é uma indicação absoluta, espetacular, não vou comentar aqui porque a cirurgia é a mesma. O cirurgião sabe que paciente desse tipo dá vontade até de sair correndo, né? Caldequina, apesar dos nossos colegas na Europa comentarem que não seria uma indicação, nós achamos que é uma indicação. A cirurgia é a mesma, um pouquinho mais de cuidado, mas a cirurgia é a mesma, achamos que é totalmente possível. O Dr. Drummond também tem experiência com isso. Vamos aqui para a região da coluna torácica e a coluna cervical. Hérnia de disco torácica, estenose foraminal, podemos também indicar esse tipo de procedimento. Aqui uma paciente com uma neuropatia gravíssima, compressão, cadeira de rodas, mas não plégica. Essa indicação existe nas hérnias moles, não nas calcificações, hérnias calcificadas. Aqui eu estou dentro do canal, enxergo a dura máter, cuidadosamente afastando a medula, porque essa medula já está no limite, é bastante delicado a cirurgia. A raiz está aqui, saco dural aqui. Ressecção do fragmento. Pré-operatório, pós-operatório. Hérnias calcificadas, total contraindicação, na minha opinião, para a cirurgia endoscópica. Sempre fazemos uma tomografia para exatamente observar essa calcificação. Na região cervical, hérnias de disco, técnica normal, vai ser apresentado por outro colega. Eu só chamo a atenção que na região cervical nós temos essa anatomia específica, que as raízes são aqui duplicadas e muitas vezes a parte ventral, a raiz ventral, que é a parte motora, pode ser confundida com a hérnia, porque ela fica muito distendida e eventualmente pode ser seccionada. Existe essa fenda nessa anatomia da raiz cervical. Indicações para tumor extradural apenas, biópsias ou ressecção de pequenos tumores. Eu tenho um colega, o Ramalho, que tem experiência nisso. Abscessos e discite também existe indicação. Mielopatia compressiva por espondiloartrose, totalmente contraindicado também, essa técnica. Eu quero chamar a atenção agora, como nós temos uma cirurgia que objetiva só um foco, só o alvo, é muito importante o diagnóstico radiológico e o diagnóstico por imagem. Então eu vou chamar a atenção dos senhores para esse termo aqui, ressonância magnética aquisição volume. A maioria dos colegas não solicitam esse exame, mas é muito útil. O radiologista, eu chamo a atenção que todo aparelho de ressonância tem software para fazer esse tipo de exame. Então nós devemos falar para o radiologista, eu quero enxergar a raiz L4, eu quero ver a raiz L5 do lado direito. O radiologista muitas vezes vai responder isso, eu não sei fazer, eu não posso fazer.
Então, vocês só digam ainda, vocês separam que vocês compram por $1 milhão, tem software para fazer isso, né? O radiologista precisa nos fornecer essa informação e não ficar somente enchendo o bolso de dinheiro e a gente aceita exame que muitas vezes não fazemos nem o diagnóstico, né? Olha aqui que interessante, essa paciente tem clínica de um lado, eventualmente você pode decidir fazer essa abordagem do lado contralateral, dependendo do tamanho da janela, que a gente vai observar raio-x simples. Esse caso interessante, tem uma síndrome S1, a raiz S1 está aqui, mas a hérnia foi lá para o fundo sacral. Tudo isso você não observa na ressonância comum. Importantíssimo também é o raio-x simples, para ver o tamanho da janela. 4,5 normalmente é fechado, nesse caso aqui nós temos 4,5 aberto. O cirurgião decidir se ele vai foraminal ou se ele vai via posterior. Aqui identificação, nesse caso especificamente, sintomatologia de um lado e eu acessei do lado contralateral. Os cistos, essa técnica aquisição volume é excelente para fazer diagnóstico de cistos que eventualmente você não consegue ver na radiologia, na ressonância comum. Então esse termo aquisição volume, eu acho que é bastante importante. Outro detalhe que eu acho importantíssimo para quem trabalha também com deformidade ou com, digamos, vai acessar a coluna torácica, eu diria de L2 para cima, é a identificação da artéria radicular magna. Todo aparelho de tomografia tem software para fazer esse exame e eu acredito que deve ser usado pelo cirurgião. Está passando? Esse trabalho aqui é asiático, o autor já fala que a artéria radicular magna, Dankevics, que supra a Dankevics, é a roleta russa do cirurgião, né? Nós temos que pedir para o radiologista identificar o grampo de cabelo, que é o termo comum usado, identificar a Dankevics e por onde ela é nutrida. Aqui um exemplo que nós fazemos essas imagens lá em Campinas. Eu peço para ele identificar a entrada da artéria nutriente, que é a radicular magna. O meu problema está aqui, se é um caso de hérnia calcificada, não resolvível por endoscopia, mas importante, porque se essa calcificação estiver aqui, eu vou mexer nesse forame, eu vou fazer minha cirurgia por esse forame e lesar essa artéria, eu posso ter a minha roleta russa nesse caso. Então eu acho importante, é um exame fácil de ser realizado, não é invasivo, né? Aqui é da literatura, esse aqui é um caso nosso, é o mesmo, aliás, mas ele tem que nos mostrar essa imagem, né? Nós podemos conversar com o radiologista, ser um pouco chato, e ele faz esse estudo, que eu acho extremamente importante. Recidiva de hérnia de disco, posso resolver com endoscopia? Aqui é um caso meu, que tinha uma cirurgia há 4, 5 anos de uma microdissectomia e teve uma recidiva. Então é possível sim. O que é que nós vamos fazer com a endoscopia? O mesmo que você faz com a cirurgia aberta, com a micro. Nós não vamos entrar na cicatriz, na janela, nós vamos entrar na parte óssea, nós vamos entrar na parte óssea, bem lateral, adentrar o canal e inferiormente retirar o nosso fragmento de hérnia. Eu já vou comentar aqui sobre a contraindicação. Então, a patologia intradural eu acho totalmente contraindicada, eu vou te mostrar por quê. Por que que é contraindicado? Eu vou mostrar aqui já as complicações, meu tempo está esgotando. Nós trabalhamos na cirurgia endoscópica num nível pressórico do ambiente de trabalho, a cirurgia submessa, acima da pressão licórica. Isso eu já demonstrei em algumas ocasiões, eu fiz esse estudo lá em Campinas. Nós estamos trabalhando nesse ambiente de trabalho em torno de 24 milímetros, 25, quer dizer, acima da pressão licórica, acima da pressão venosa, né?
Isso quer dizer o quê? Se você tiver lesão dura mater, aí a cirurgia endoscópica trouxe um outro tipo de complicação, que você não tem na cirurgia aberta. E se você tiver uma lesão de dura mater, você vai injetar solução no sistema nervoso. Que para quem faz endoscopia com anestesia local, isso é importantíssimo, porque eventualmente você pode injetar um anestésico para dentro do subdural, fazer uma raquianestesia ou um bloqueio aqui a nível superior. Vocês notem aqui um paciente que eu fiz uma cirurgia, mulher de médico inclusive, pós-operatória teve uma crise convulsiva, fizemos um controle, tinha um pneumoencéfalo pequeno, mas isso significa o quê? Lesão dura mater. A lesão dura mater, ela é subdiagnosticada. Com certeza existe. Você não vê que lesão dura mater. Então, esse aqui é um exemplo. Esse é um Fischer 4, também foi um caso meu. Paciente com uma hernia cervical. A cirurgia foi bem, sintomatologia, retirada da hernia também foi bem. Eu percebi que eu rasguei a dura mater e injetei o sangue que estava durante a cirurgia. Foi Vargas, 1 minuto. Totalmente no subdural. Ok? Então, a cirurgia endoscópica deve ser acrescentada ao arsenal terapêutico, é uma ferramenta a mais para o cirurgião. Muito obrigado. Só isso.